Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, boa noite. Eu não sei se você também tinha essa neura, digamos assim, quando a gente assistia o programa do Jô Soares. Todo mundo ficava querendo saber o que tinha na caneca do Jô. Você também tinha essa neura? Tem muita gente que queria saber o que tinha na caneca do Jô. Por que eu estou falando isso? Porque eu queria saber se você sabe o que tem aqui nessa caneca. E aí? Quais são as chances de você acertar? O que será que tem aqui? Será que tem água? Será que tem chá? Será que tem cerveja? Eu queria usar essa caneca para introduzir a nossa reflexão de hoje. Você não sabe o que tem aqui dentro, mas se eu fizer assim um movimento, se eu puxar, o líquido que está aqui dentro vai derramar. Aí todo mundo vai saber o que tem aqui. O que eu quero dizer com isso? Nós somos como essa caneca. Nós temos muita coisa dentro de nós. Só que quando a caneca está quietinha, ela está paradinha aqui na minha mão, você não tem a mínima ideia do que tem aqui dentro. Mas no momento que eu chacoalho, aí, derramou. Ou seja, quando a vida nos chacoalha, quando a vida ela nos coloca no liquidificador, quando a vida ela nos balança, aquilo que tem dentro de nós vem para fora, se exterioriza, extravasa, derrama, inunda o ambiente, inunda o mundo exterior, inunda a nossa família. Mas, doutor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer exatamente o seguinte, que quando a gente está quietinho, a gente não tem problema nenhum, a gente está vivendo a nossa vida, acordando, trabalhando, fazendo as nossas atividades, ninguém sabe o que tem dentro de nós. Tem até uma música que eu gosto muito que diz assim, que ninguém sabe a alegria e a tristeza que a gente traz no coração. Só que quando a vida nos chacoalha, então o que está dentro de nós vem para fora. E aí é que mora o perigo. Você já ouviu alguém dizer alguma dessas frases que eu vou te falar agora? Eu não sei como eu pude fazer aquilo. Eu não sei como eu pude dizer aquilo. Na hora me deu um branco. Na hora eu fiquei cego. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Você já ouviu alguém dizer isso? Você já falou isso? Você já viveu uma situação assim que você agiu ou reagiu de uma forma que você jamais esperava? Que a tua reação ela foi tão estranha, tão extremada, tão violenta, tão estranha que assustou até a você próprio? Pois é exatamente isso que eu quero falar hoje. Quando a caneca ela é chacoalhada, o que tem dentro vem para fora. E para a gente não ser pego, para a gente não ser pego de calça curta, para a gente não ser vítima das nossas emoções, para a gente não ser vítima desses arrombos violentos que às vezes podem acontecer, é preciso que a gente tenha um negocinho chamado inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É exatamente isso. É você conhecer e reconhecer as nossas emoções. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu reconheço as minhas emoções e o modo como eu me relaciono com o mundo,
melhor eu vou manusear as minhas emoções. E eu jamais vou ser pego nessas reações extremadas. Jamais a minha caneca vai derramar algo que eu não conheça o conteúdo. Então, inteligência emocional. Se fala muito sobre inteligência emocional hoje em dia, e ainda bem que se fala, porque quanto mais se fala, mais as pessoas elas vão ter curiosidade em saber exatamente como é que é isso, como é que funciona, e saber principalmente desenvolver a sua própria inteligência. Hoje em dia a gente sabe que o sucesso profissional das pessoas ela está muito mais ligada à inteligência emocional do que à inteligência mesmo de quantidade de inteligência, de capacidade de resolver problemas. Então a inteligência emocional é exatamente isso, é você se autoconhecer, você aprender a analisar, a reconhecer e direcionar as nossas emoções de acordo com o nosso, com aquilo com a finalidade que a gente necessita. O ser humano, nós não somos como os animais. Os animais, eles nascem já com o seu código de conduta impresso no seu DNA. Ou seja, você nunca vai ver um leão tentando se tornar vegetariano ou um leão com crise de consciência de comer uma gazela. Por quê? Porque ele já nasce pronto. Agora, o ser humano não. O ser humano, e aí que está a beleza desse negócio. O ser humano, ele vai se fazendo, ele vai se construindo. E cabe a cada um de nós tomar conta desse processo de autoconhecimento, de autoaprendizagem, de saber exatamente qual é a matéria-prima que a gente vai usar para nos construir. O animal, ele sabe exatamente, diante de uma ação, ele só pode ter uma reação. O ser humano, diante de uma ação, ele pode ter milhares de reações. Só que essas reações, elas têm que estar no meu controle, elas têm que estar a meu serviço. Quando eu não consigo ter a inteligência emocional para identificar, para analisar as minhas emoções, aí que eu entro nessas roubadas aí, que as pessoas agem e reagem de formas que depois se arrependem, que depois fazem coisas que causam grandes estragos. Então, basicamente, a inteligência emocional é você se autoconhecer, é você saber identificar e controlar e direcionar as suas emoções. A gente vai fazer um ligeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho sobre isso. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você que ligou a TV agora, a gente está conversando sobre inteligência emocional. Então, o primeiro tópico da inteligência emocional é a gente saber reconhecer e direcionar as nossas emoções. O segundo ponto, quando a gente tem inteligência emocional, a gente tem a capacidade de automotivação. O que é automotivação? É o que o nome está falando. É a capacidade que eu tenho de me motivar. Eu não preciso de alguma coisa externa
externa, eu não preciso de alguém para ficar me motivando, para ficar me empurrando. Eu tenho os meus princípios, os meus valores, os meus sonhos, as minhas metas, e elas por si só são capazes, são mais que suficientes para me motivar. E quando eu tenho essa inteligência emocional, eu vou utilizar as minhas emoções, eu vou utilizar os meus talentos, os meus recursos, no sentido de me colocar na caminhada para atingir os meus objetivos e os meus valores. O terceiro ponto da inteligência emocional, que também é muito importante. Quanto mais inteligência emocional a gente tem, mais a gente adquire a habilidade, a capacidade de nos relacionar com as pessoas ao nosso redor. O relacionamento interpessoal é uma das bases do nosso sucesso, é uma das bases da nossa felicidade. Nós somos seres sociais. Ninguém é uma ilha, ninguém é capaz de ser feliz sozinho. É lógico que existem casos isolados, mas são exceções. A regra é a gente estar o quê? Em sociedade. E quanto mais inteligência emocional eu tenho, mais eu consigo entender o outro, mais eu consigo compreender o outro, mais eu consigo amar incondicionalmente, mais eu consigo realmente me importar com o outro. E essas são as bases do relacionamento interpessoal. Então, quanto mais inteligente emocional eu sou, mais eu consigo ter um bom relacionamento com as pessoas ao meu redor. E uma questão também muito importante quando a gente fala sobre inteligência emocional, que está dentro dos relacionamentos, é a capacidade de ter empatia. O que é empatia? Empatia é a capacidade que eu tenho, que a pessoa inteligente emocionalmente tem, de se colocar no lugar do outro. De olhar a situação pela ótica da outra pessoa, de analisar a situação não só com o meu ponto de vista, não só as minhas atitudes, não só o meu ponto de vista, não só os meus valores, não só a minha ideia tem que prevalecer. Eu consigo, quanto mais empático eu sou, mais eu consigo me colocar no lugar da outra pessoa. E quando eu faço isso, isso é muito interessante, porque o que eu não quero para mim, eu não vou querer para outra pessoa. Então essa é a característica da empatia. Quanto mais empáticos nós somos, melhor a gente consegue se relacionar com as outras pessoas. Mas e uma maneira assim mais resumida, doutor, de falar um pouquinho sobre inteligência emocional? Eu poderia resumir dizendo o seguinte: quando eu tenho inteligência emocional, a inteligência emocional ela me faz perceber qual que é o tamanho do meu pavio. Ou seja, eu sei exatamente qual é o meu limite, até onde eu posso ir sem perder a cabeça. Quanto mais inteligente emocional eu sou, mais eu tenho essa consciência para não ser pego de calça curta. Outra coisa, quanto mais inteligente eu sou, vamos supor que eu perdi a cabeça, que eu fiz ou falei coisas que não devia. Quão fundo eu chego quando isso acontece comigo? Percebe? Então, quando eu faço alguma coisa que não me agrada, muitas pessoas ficam muito mal, ficam se sentindo culpadas, ficam se sentindo vitimizadas. Então, quando eu tenho a inteligência emocional, eu tenho noção o quão fundo eu chego e quanto tempo eu demoro para me recuperar. Então, só para resumir, pessoas inteligentes emocionalmente, elas têm muito mais controle sobre o seu pavio. E vamos supor que ela se extremou, que ela fez alguma coisa. Ela tem muito mais consciência de aonde do fundo do poço dela. E ela consegue mais rapidamente sair do fundo do poço e aprender com aquela situação, para que aquele problema, para que aquele gatilho não volte a acontecer novamente e ela não volte
a repetir os erros, aquele erro que a fez tomar aquela decisão que foi infeliz naquele momento. Percebe como é importante então a gente nos qualificar em termos de inteligência emocional, aprender a gerenciar a emoção, aprender a reconhecer, aprender a saber o tamanho do nosso pavio. É bom que você leia sobre isso, que você veja vídeos no YouTube sobre isso, para que você possa lapidar, para que você possa realmente ser uma pessoa inteligente emocionalmente. O programa Verità não terminou, depois do intervalo, segue o programa. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. O grande filósofo grego Aristóteles disse a seguinte frase, olha que interessante: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. E eu concordo muito com ele. Quem disse que a gente não pode ficar bravo, que a gente não pode se zangar, que a gente não pode, dar um estouro de vez em quando, mas é por isso que a gente tem que ter inteligência emocional, porque até na nossa zanga tem que ser uma zanga o quê? Que tem um propósito, que tem um direcionamento, que tem um momento certo, que tem que ser com a pessoa certa e que tem que ser na medida certa. Até a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, ficar bravo, ficar zangado, não é problema, isso é saudável, mas a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter equilíbrio e bom senso até para a gente ficar zangado. Fica a dica. Olá, minha dica de hoje é: por que não usar o sabonete corporal no rosto? A diferença é sobre o pH. Lembra das nossas aulinhas na escola entre o pH neutro, o pH ácido, o pH básico? O nosso pH de pele fica entre 4,5 e 5,5. O pH corporal normalmente ele é mais básico, mais alcalino. O que isso faz com a nossa pele? Resseca. Quando ele resseca, ele tira as propriedades naturais e acaba eliminando algumas barreiras e fica muito mais difícil para nossa proteção. O líquido tem um pH um pouquinho mais ácido, mais próximo do pH da nossa pele, só que ainda é alcalino. Os antibacterianos nem se fala, o pH dele é quase em torno de 11, o pH corporal é em torno de 8, 9 e o pH da nossa pele entre 4,5 e 5,75. Então a diferença é muito grande. Façam esse cuidado, tenham um sabonete específico, líquido, para lavar o seu rosto de acordo com o que a sua pele precisa. Se ela é sensível, se ela é oleosa, se ela é acneica, você vai ver que vai fazer uma grande diferença nos cuidados da sua pele. Esta foi minha dica de hoje, espero que você tenha gostado.
Olá pessoal, hoje no Momento da Pri nós vamos seguir com as dicas de prevenção e dessa vez a dica é da Rede Orto, prevenção contra o câncer bucal. Gente, olha a importância de estar visitando o seu dentista com frequência. Existe pessoas que demoram muito para estar indo no dentista e o que acontece? Quanto mais tarde é descoberto o câncer, mais difícil é de ser tratado. Então, todas as estatísticas estão aí pra gente, para nos mostrar que é possível sim você tá fazendo essa prevenção e é possível sim fazer um tratamento quando é descoberto um pouco antes. No começo, gente, é muito fácil, mas depois fica mais difícil. Não deixe isso para depois. E claro, eu tenho que deixar aqui um recado para você que fuma e você que bebe. Quem fuma e quem bebe bebidas alcoólicas tem mais chances de ter o câncer bucal. E também nós temos o câncer labial, que quando a pessoa toma muito sol na parte do rosto, pega o lábio, também tem essa chance maior de ter o câncer. Então a gente tem que se cuidar e a Rede Orto tá aí para atender você, para fazer o seu check-up. Não deixe para depois, marque seu horário na Rede Orto e fique ligado em sua saúde. Um beijo da Pri e até o próximo programa. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. O maior compromisso da Ótica Matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica Matriz, qualidade e bom atendimento. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você já ouviu falar da síndrome de Tourette? A síndrome de Tourette é um distúrbio neuropsiquiátrico que aparece na grande maioria dos casos em crianças. Ela é caracterizada por tiques, são aqueles tiques motores que a criança pode piscar os olhos, fazer movimento de ombro, mexer com a cabeça, ficar fazendo movimentos com os lábios, franzir a testa. A outra característica dos tiques são os tiques vocais, ou seja, a criança que ela começa a tossir, fungar, limpar a garganta e em alguns casos começa a falar palavrões, mas ela não tem controle, ela começa a falar palavrões sem controle disso, ou então às vezes ela faz gestos obscenos, de mandar o dedo. Então basicamente o Tourette são crianças que têm esse distúrbio, que têm tiques motores e tiques vocais. Então se você tem algum parente, alguma criança que se enquadra, então pode ser Tourette, é necessário procurar assistência médica. Fica aí a dica. É possível sim, se perdi. Não deixe para depois o que a gente... Relaxa. Esse é o recado do Momento da Pri. Não, eu não gostei. Não é check-up que fala, é? Não. Esse não. Acho que já dá para fazer um intervalo, né? 7h30. Sim, aí eu já terminei esse tópico, eu vou para o intervalo. Então, você que chegou agora, nós estamos falando... Tá. Olhe para cá e vira? Isso. Tá. A esmerilhar, a melhorar... O grande filósofo grego Aristóteles disse a seguinte frase. Saiu meio fanho, né? É aquela criança que tem... Que foi? Eu posso falar dos tiques vocais aqui nessa câmera. Os tiques motores, eles são... Não, eu já tô me alongando, preciso cortar, né?
Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.